Comece sempre o seu dia com uma poderosa oração matinal e isso mudará a sua vida. Comece o seu dia com uma oração poderosa logo pela manhã e isso pode transformar completamente a sua vida. Há algo profundamente espiritual e também muito prático em buscar a Deus antes de qualquer outra atividade do dia. Antes das preocupações, antes das mensagens, antes das decisões, antes do trabalho e até mesmo antes das conversas com outras pessoas, existe um convite silencioso de Deus chamando você para um momento de comunhão. Se este conteúdo falar ao seu coração, lembre-se de demonstrar apoio a este canal. Compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem hoje e permaneça até o final, porque esta oração pode se tornar um hábito que mudará sua caminhada com Deus. Agora, antes de orarmos, eu gostaria de falar sobre a importância da oração logo nas primeiras horas da manhã. Precisamos compreender por que devemos orar antes de começar o nosso dia. Somente quando entendemos a importância da oração matinal é que conseguimos realmente colocá-la em prática. A oração particular é recompensada. Toda pessoa precisa de um lugar onde possa ficar a sós com Deus. Enquanto não tivermos um lugar reservado para esse encontro, dificilmente conseguiremos manter uma vida consistente de oração privada. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito que, muito de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde ficou orando. Jesus conhecia o valor e o poder da oração feita em segredo. Ele também passou 40 dias e 40 noites sozinho no deserto. Mais tarde, ele voltou a se retirar para momentos de oração, inclusive no jardim, pouco antes de ir para a cruz. O exemplo de Jesus é extremamente importante para todo aquele que deseja viver uma vida de fé verdadeira. Agora eu quero que você observe algo sob outra perspectiva. A bondade de Deus é constante. A misericórdia de Deus é constante. O amor de Deus é constante. E o que isso significa? Significa que as pessoas entram e saem da nossa vida. Alguém pode amar você hoje e amanhã agir de forma completamente diferente. Basta lembrar o que aconteceu nos dias que antecederam a crucificação de Jesus. No domingo de Ramos, a multidão o celebrava. As pessoas estendiam ramos de palmeira pelo caminho por onde ele passava, mas poucos dias depois, aquela mesma multidão mudou completamente. Aqueles que antes celebravam começaram a gritar para que ele fosse crucificado. É assim que muitas vezes acontece com as pessoas. Elas mudam. Quantas vezes alguém já disse para você, se precisar de qualquer coisa é só me ligar? Mas quando chega o momento em que você realmente liga, quantas dessas pessoas atendem? Graças a Deus, Ele não é um Deus que muda de um dia para o outro. A palavra de Deus está cheia de convites para que nós clamemos a Ele, e Deus promete que responderá. Existe uma passagem nas Escrituras que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 20, do versículo 1 até o versículo 9. Esse texto quase parece uma bênção declarada sobre a vida de alguém. O tema central desse trecho é o Deus que responde quando clamamos. O texto diz assim: que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, que do santuário ele te envie socorro e desde Sião te fortaleça, que ele se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios, que ele te conceda o desejo do teu coração e faça prosperar todos os teus planos. Nós nos alegraremos pela tua vitória e, em nome do nosso Deus, levantaremos bandeiras. Que o Senhor conceda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responde desde o seu santo céu, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros de guerra e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Salva-nos, Senhor. Que o Rei nos responda quando clamarmos. Em todas as circunstâncias da vida, acredito que devemos clamar ao Senhor com sinceridade e com o coração cheio de fé, esperando que Ele responda. Muitas vezes não sabemos como Deus responderá. Também não sabemos quando Ele responderá. Mas há algo que sabemos com certeza. A palavra de Deus continuamente nos convida a chamá-lo. A Bíblia diz:
Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e poderosas que ainda não conheces. A Bíblia também diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Talvez não saibamos quando virá a resposta de Deus. Talvez não saibamos exatamente como Ele agirá. Mas sabemos que a palavra afirma que Ele responde. E se a palavra diz que Ele responde, então devemos acreditar, devemos ter fé. Um dos teólogos e escritores que mais admiro é C.S. Lewis. Daqui a pouco quero compartilhar com você uma das lições mais profundas que aprendi com ele sobre a oração, mas antes disso, quero citar algumas palavras dele que podem despertar algo no seu espírito. Ele disse o seguinte: eu oro porque não consigo evitar. Eu oro porque sou impotente. Eu oro porque essa necessidade brota de mim o tempo todo, esteja eu acordado ou dormindo. A oração não muda a Deus, ela muda a mim. Você já parou para pensar no que realmente estamos fazendo quando oramos? Quando oramos, estamos indo diante de Deus e nos humilhando. Estamos dizendo: Senhor, eu não tenho todas as respostas, eu não sei o que fazer, ajuda-me. Quando vamos diante de Deus em oração, estamos dizendo: Senhor, Tu és maior do que eu, por isso eu venho te adorar. Percebe como isso muda completamente a nossa perspectiva sobre a oração? Existe outra lição muito interessante que ele compartilhou. Ele disse que possui 2 listas de nomes em suas orações. Uma lista contém os nomes daqueles pela conversão de quem ele ora. A outra lista contém os nomes daqueles pela conversão de quem ele já agradece a Deus. Pense nisso por um momento. Todos nós temos pessoas pelas quais gostaríamos de ver salvas. Podem ser familiares, amigos ou pessoas próximas, mas quantos de nós realmente tomamos a decisão de orar intencionalmente pela conversão dessas pessoas? Quantos de nós intercedemos diante de Deus pelos corações daqueles que ainda não vieram a Cristo? Agora quero compartilhar a terceira lição, talvez a mais poderosa que aprendi com ele. Ele disse o seguinte: depender de Deus precisa começar novamente todos os dias, como se nada tivesse sido feito antes. Ele está falando sobre uma vida de oração constante, uma vida de oração perseverante. E quantos de nós realmente fazem questão de começar o dia orando? É por isso que precisamos entender por que devemos orar antes de começar o nosso dia. Somente quando compreendemos a importância da oração da manhã, conseguimos colocá-la em prática. Nem toda oração é eficaz, mas a oração feita em particular é recompensada. Todos precisam de um lugar onde possam ficar a sós com Deus. Enquanto não tivermos esse lugar, será muito difícil manter uma vida consistente de oração. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, novamente, lemos que, muito de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde orou. Jesus sabia o valor e o poder da oração particular. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto em comunhão com Deus. Depois, também orou intensamente no jardim antes da cruz. O exemplo dele é fundamental para cada pessoa que deseja seguir a Cristo. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus sem Deus. Não conseguimos viver pela fé sem Ele. Não conseguimos viver uma vida que agrade a Deus se não estivermos cheios da presença dEle. Todo aquele que afirma seguir a Cristo precisa reservar tempo para ficar sozinho com Deus, tempo para renovar a fé, tempo para conversar com Deus, tempo para conhecer a Deus pessoalmente, não apenas através de uma pregação que você ouve na internet, mas através da sua própria experiência com Ele. Reserve tempo para ler as Escrituras. Reserve tempo para refletir sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Agora eu quero fazer um desafio para você. Seja honesto consigo mesmo neste momento. Você está orando como deveria? Você realmente tem separado tempo para fortalecer a sua fé? Você possui um lugar onde pode orar sem distrações? Um lugar onde pode falar com Deus com liberdade? Eu desafio você a encontrar esse tempo para a oração particular, porque a vida pode nos esgotar. As circunstâncias podem nos desgastar, problemas surgem, preocupações aparecem e tudo isso pode roubar o nosso foco em Deus. Tentar viver apenas com a nossa própria força não funciona. Nós precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo.
Precisamos da presença dele para não ficarmos espiritualmente cansados, para não desistirmos no meio do caminho. Passar tempo com Deus mantém os nossos olhos focados nele e não apenas em nós mesmos. E eu acredito que o melhor momento para essa oração particular é pela manhã. Pela manhã o espírito está renovado, a mente está mais tranquila, o corpo ainda está descansado. É antes que as preocupações do dia tomem conta da nossa atenção. É melhor ir da oração para as atividades do dia do que tentar sair das atividades correndo para a oração. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz novamente que Jesus se levantou muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa e foi para um lugar solitário para orar. Se Jesus fez esse esforço para se levantar cedo e orar, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Precisamos nos levantar antes que o mundo tome posse dos nossos pensamentos, antes que o inimigo tente nos distrair, nos tentar ou encher nossa mente de sentimentos que não vêm de Deus. Quando temos comunhão com Deus Pai logo pela manhã, estamos dizendo: Senhor, entre todas as minhas prioridades, Tu és o mais importante. Antes de correr, antes de ir para a academia, antes do café da manhã, antes de qualquer outra coisa, Tu és a minha primeira prioridade hoje. Eu entrego a Ti as primícias do meu dia. Agora vamos continuar refletindo sobre o fundamento espiritual da nossa vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, Jesus ensina algo extremamente profundo sobre a base sobre a qual construímos a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Aqui somos ensinados a colocar a nossa esperança sobre o fundamento sólido que é Jesus Cristo. Porque quando as forças do mal tentam causar destruição na sua vida, quando as dificuldades surgem, quando os ventos das circunstâncias começam a soprar, aquilo que está construído sobre Cristo não é destruído. Quando a sua fé está firmada em Jesus Cristo, os muros da sua vida não são derrubados. Quando o seu fundamento é a rocha que é Cristo, você não é abalado pelos terremotos da vida. Você não é levado pelos ventos das dificuldades. Você não é submerso pelas enchentes dos problemas. E tudo isso acontece porque Deus nunca falha. Ele nunca decepciona. A Escritura também declara: Meu Deus, minha rocha em quem me refúgio, meu escudo e o poder da minha salvação, minha fortaleza e meu refúgio, meu Salvador. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Independentemente do que pareça estar acontecendo ao seu redor, eu quero que você saiba de uma coisa hoje: Jesus continua sendo o Rei. Ele continua vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele continua amando você. No livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, está escrito algo muito profundo. Jó declara: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essas são palavras profundas. Pense em tudo o que Jó havia perdido. Pense em tudo o que ele sofreu. Pense nas perdas, nas dores e nas provações que ele enfrentou. Mesmo assim, ele foi capaz de declarar: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ore por uma fé assim. Peça a Deus uma graça assim, para que mesmo no meio da sua dificuldade, você possa declarar: Eu confiarei em Deus. Mesmo no meio do desafio, lembre-se de que Jesus Cristo continua sendo Rei. Ele continua assentado à direita do Pai. E Ele continua sendo aquele que disse: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sim, Ele ainda ama você. Ter essa certeza, meus amigos, é o que nos ajuda a encontrar novamente um lugar de força, um lugar de alegria e um lugar de vitória. Deus é bom o tempo todo, não apenas algumas vezes, não apenas em alguns dias, mas o tempo todo. Agora vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo,
Eu peço que o Senhor me veja no meio deste desafio que estou enfrentando. Peço que a tua mão misericordiosa me levante desta situação e me liberte. Eu oro as palavras que estão no livro dos Salmos, Salmo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio. O meu escudo e o poder da minha salvação. A minha torre forte, clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de destruição me assustaram. Cordas da morte me envolveram, armadilhas mortais vieram ao meu encontro. Na minha angústia clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus por socorro. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Rei Jesus, eu peço que o Senhor me resgate. Abra um caminho onde parece não existir caminho. Eu venho a ti, Pai, com tudo o que tenho. A tua palavra promete que o Senhor toma sobre si os fardos que carregamos. O Senhor prometeu levar os nossos pesos. Por isso eu coloco diante de ti tudo aquilo que me preocupa. Eu entrego aos teus pés tudo aquilo que pesa sobre o meu coração. Peço que eu possa ouvir a tua voz, mesmo em meio à tempestade. Mesmo diante dos desafios que enfrento, que a tua voz seja a autoridade que governa a minha vida. No livro dos Salmos, Salmo 29, versículo 4, está escrito: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Por isso eu te peço, olha para mim com misericórdia e declara sobre a minha vida. Acalme-se, silencie. Ajuda-me, Senhor, a perseverar mesmo no meio deste desafio. Expulsa todo medo. Enche a minha mente, os meus pensamentos e o meu coração com fé. Fé na tua palavra, fé nas tuas promessas, promessas às quais eu continuarei me agarrando. Mesmo quando enfrento dificuldades, a tua palavra promete uma paz que excede todo o entendimento. Por isso a minha oração hoje é esta: Senhor Jesus, guia-me, caminha comigo, move-te comigo, fala comigo continuamente. Que o Espírito Santo seja o meu conselheiro. Que aquela voz suave e tranquila me conduza quando o medo tentar me atacar, quando a preocupação tentar me dominar. Que o Espírito Santo me fortaleça para vencer e derrotar todo espírito de medo, em nome de Jesus. Mesmo que o desafio dure mais do que eu gostaria, mesmo que seja desconfortável, guarda o meu coração para que eu não desanime. Senhor, concede-me a alegria que vem do Senhor, para que eu seja fortalecido. Se o meu coração estiver cansado e sobrecarregado, que eu encontre descanso em ti. Leva-me para pastos verdes. Grande é a tua fidelidade, Pai. Que o teu nome seja glorificado para todo o sempre. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos continuar refletindo sobre algo essencial para a vida de todo cristão: o papel do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo tem a missão de nos lembrar das palavras de Cristo. Ele continua a obra de Jesus em nós. Ele foi enviado por Cristo para habitar dentro daqueles que creem. De fato, Deus Espírito Santo é um ajudador maravilhoso. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. A Bíblia diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. E os frutos do Espírito são aqueles que devemos desejar e buscar em nossa caminhada com Deus: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Toda a sua vida como cristão é influenciada, guiada e transformada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence o coração humano a mudar de vida e abandonar o pecado. Mas isso é apenas o começo da obra que ele realiza. No Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 18, a palavra de Deus declara: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E no versículo 26 está escrito: Mas o Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Talvez alguém pergunte: como posso viver com sabedoria e não voltar para os velhos hábitos? A resposta é esta: o Espírito Santo ajuda você. Talvez alguém pergunte: como posso vencer o desejo pelo pecado? O Espírito Santo ajuda você a andar no Espírito e dá força para vencer os desejos da carne. Talvez alguém pergunte: como posso viver com coragem e firmeza como cristão em dias tão difíceis? O Espírito Santo concede poder e autoridade. Ele é o seu ajudador. É o Espírito Santo quem ajuda você a compreender a vontade de Deus para a sua vida. Mas existe uma chave importante: disposição. Você está disposto a ser cheio do Espírito Santo? Você está disposto a permitir que ele dirija a sua vida? O Espírito Santo também nos desafia a viver corretamente. Muitas vezes aquela voz suave dentro de nós diz: você precisa orar hoje. Você já leu a palavra de Deus hoje? Isso não é algo que você deveria estar ouvindo. O Espírito Santo nos chama a examinar a nossa própria vida. Ele revela aquilo que pode estar nos afastando de Deus. É algo maravilhoso quando abrimos o coração e permitimos que o Espírito Santo habite plenamente em nossa vida. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, encontramos uma declaração extraordinária. A palavra de Deus diz: nele vocês também foram incluídos quando ouviram a mensagem da verdade, o Evangelho da salvação. Quando creram, vocês foram marcados nele com um selo, o Espírito Santo da promessa. Pense nisso por um momento. Quando ouvimos a mensagem da verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, algo extraordinário acontece. Quando cremos nessa mensagem, somos marcados por Deus. Somos selados. E esse selo é o Espírito Santo. É impressionante perceber que, quando alguém crê em Jesus Cristo, Deus pode identificar essa pessoa como pertencente a Ele, porque o Espírito Santo habita nela. Talvez alguém esteja lutando para entender a própria identidade. Talvez alguém esteja se perguntando quem realmente é. A sua identidade está em Jesus Cristo, porque Ele marcou a sua vida. Ele colocou sobre você o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo distingue o crente daquele que não crê. É por isso que a Bíblia afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas o que acontece quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa? Quais são os sinais que indicam a presença do Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Uma tradução ampliada do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz algo muito interessante. Jesus afirma que é melhor que ele vá, porque assim o Consolador viria. E esse Consolador é descrito como ajudador, conselheiro, defensor, intercessor, fortalecedor e aquele que permanece ao nosso lado. Quando você se sente fraco, o Espírito Santo ajuda você. Quando você se sente cansado ou desanimado, o Espírito Santo ajuda você. Quando você sente que nem consegue orar, o Espírito Santo ajuda você. Ter o Espírito Santo na sua vida significa que você tem ajuda vinda do céu. Isso não significa que a vida será fácil. Também não significa que a caminhada cristã será sem desafios. Mas significa que, nos momentos difíceis, você não está sozinho. Você tem ajuda divina. Você tem o Espírito Santo. Outro sinal da presença do Espírito Santo é que ele conduz você a fazer a vontade de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 31, vemos um exemplo impressionante disso. A Bíblia relata que um anjo do Senhor falou com Filipe e disse para ele ir até uma estrada que descia de Jerusalém para Gaza. Era um lugar deserto. Filipe obedeceu. Ali ele encontrou um homem etíope, um oficial importante responsável pelos tesouros da rainha da Etiópia. Esse homem havia ido a Jerusalém para adorar e estava voltando para casa. Ele estava sentado em sua carruagem lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe que se aproximasse da carruagem. Filipe correu até ele e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Então perguntou: "Você entende o que está lendo?" O homem respondeu: "Como posso entender se ninguém me explicar?" Então convidou Filipe para subir na carruagem e sentar-se com ele.
A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Filipe até aquela pessoa para que ele explicasse o Evangelho de Jesus Cristo. Mais adiante, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 35 até o versículo 39, lemos que Filipe começou a explicar as Escrituras e anunciou as boas novas sobre Jesus. Enquanto viajavam pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O homem disse: "Aqui há água, o que me impede de ser batizado?" A carruagem parou. Os dois desceram até a água, e Filipe o batizou. Veja como o Espírito Santo conduziu aquele encontro. O Espírito Santo levou Filipe até alguém que estava pronto para ser salvo. E da mesma forma, o Espírito Santo pode conduzir você. Ele pode colocar no seu coração o desejo de orar por um amigo ou por um familiar, mesmo que essa pessoa nunca tenha dito que está passando por dificuldades. Ele pode motivar você a enviar uma mensagem ou fazer uma ligação para alguém que precisa de encorajamento. Por isso precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Outro sinal da presença do Espírito Santo está na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. A Bíblia diz: "Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo." O poder do Espírito Santo nos enche de esperança. Existem muitas coisas neste mundo que podem desanimar uma pessoa. Existem situações que tentam roubar a nossa alegria, mas o Espírito Santo se torna uma fonte constante de esperança dentro de nós. Além disso, quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ele também convence essa pessoa do pecado. No Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 7 e 8, Jesus declara que, quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo habita em alguém, aquilo que antes parecia normal começa a incomodar o coração. O pecado que antes parecia agradável passa a trazer tristeza, porque o Espírito Santo lembra constantemente o preço que Jesus Cristo pagou na cruz. Ele nos chama para viver uma vida pura, uma vida que agrada a Deus. Ele nos chama a abandonar o pecado. Se esta mensagem tocou o seu coração hoje, permita que ela se torne mais do que apenas palavras que você ouviu. Permita que ela se torne uma prática diária. Comece o seu dia buscando a Deus, antes das distrações, antes das preocupações, antes das decisões. Reserve um momento para falar com Deus. Se este conteúdo abençoou a sua vida, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem hoje. E lembre-se de voltar aqui sempre que precisar renovar a sua fé através da oração. Que Deus abençoe profundamente a sua vida.